Queridos, então vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Quem veio ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Pegue sua Bíblia, em nome de Jesus. Abra no capítulo 3 do Evangelho de João. Amém. Antes de ler no capítulo 3, no início, nós vamos ler o finalzinho do capítulo 2. Aí você vai virar só uma página na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 13. E aí depois nós vamos passar para o capítulo 3, versículo 1, tá bom? Diz assim, 2:13. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas assentados. Após confeccionar um açoite de cordéis, expulsou todos eles do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou suas mesas. Então disse aos que vendiam pombas: tirai estas coisas daqui e não transformai a casa de meu pai em um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, referia-se ao templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes havia dito isto e creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus dissera. Estando ele em Jerusalém por ocasião da Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele mesmo sabia o que havia no homem. Capítulo 3, verso 1 agora. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ou Nicodemo, também conhecido, príncipe dos judeus. Este, à noite, foi encontrar-se com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode nascer e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são realizadas em Deus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Quero meditar com vocês nessa palavra. Queria muito a sua atenção para que possamos entender o que Deus quer nos comunicar nessa noite. E o tema dessa palavra é: você tem nascido de novo? Não é se você nasceu. Você tem nascido de novo? Pergunte para o seu irmão. Você tem nascido de novo? Pergunte. Você tem nascido de novo? Então, a ideia dessa temática não é algo estático, mas algo contínuo. Algo que há uma ideia de algo que é permanente, algo que se renova, algo que está sempre numa dinâmica. Então, deixa eu contextualizar aqui um pouquinho para que nós possamos entender o que essa palavra quer nos comunicar. O que levou Nicodemos? Quem vai ao encontro de uma pessoa sem necessariamente ter um certo interesse? Eu acho que todos nós, quando vamos em algum lugar, ou vamos fazer uma visita, ou você vai atrás de uma pessoa, enfim, tem um certo interesse, mas não vou dizer que o interesse é ruim. O interesse é legítimo. Às vezes é uma instrução, às vezes é um aconselhamento, às vezes é uma comunhão, mas algo nos motiva. E eu creio que com Nicodemos não é diferente, e não foi diferente. E aqui no capítulo 2 eu faço questão de nós lermos essa parte final, porque aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, nós vamos perceber, por exemplo, uma atitude muito ousada da parte de Jesus. Por exemplo, ninguém jamais poderia entrar no templo, no suntuoso templo de Jerusalém, e agir da forma como ele agiu. Por exemplo, às vezes prega-se um Jesus, paz e amor, um Jesus muito bonzinho, um Jesus que não corrige, um Jesus que não exorta. E está aqui uma leitura muito clara de que Jesus, quando tinha que pegar o chicote, ele pegava. Sabe por quê? Porque a única maneira de disciplinar a dureza do homem, irmãos, é com chicote. É sério. A Bíblia fala que os nossos pais nos corrigiam e o Senhor também nos corrige. Mas não é a correção para o ódio, não é a correção para nos destruir. É a correção visando o nosso aprimoramento. Diga amém. E aí Jesus faz um ato muito ousado, porque ele entra no templo, ele derruba a mesa dos cambistas que estavam negociando ali, ele vai pegar pesado ali, vai apontar o pecado daquele grupo. E aí, queridos, ele cometeu, na verdade, ele assinou, na verdade, uma grande oposição que ele iria sofrer posteriormente. É como se mais ou menos aqui alguém entrasse no Vaticano hoje e quebrasse as imagens que tem ali. Para você ver o nível de confronto que o mestre fez para confrontar e chicotear a dureza do coração do homem. Então, quando ele faz isso, quem está lá olhando? Quem você acha que estava olhando isso? Capítulo 3. Quem estava ali e viu com certeza isso? Nicodemos, sem sombra de dúvida. Nicodemos estava ali observando e falou: esse cara é de outro mundo. Esse cara é de outro mundo. Eu quis fazer o que ele fez, mas eu não tive coragem. Eu sei que tem corrupção no meio, mas eu não tenho coragem de confrontar. Mas ele tem. O que esse homem tem que eu não tenho? Peraí, ele é mestre, eu também sou? Então quer saber? Eu vou bater um papo com ele. Eu quero saber o que ele tem que eu não tenho. De onde vem esse poder dele? E hoje, como é o culto de Santa Ceia e primícias, nada melhor do que falar de algo dele, do poder dele, daquilo que ele faz. E aí Nicodemos fez algo importante. Nicodemos foi ao encontro do mestre. E aí, essa é a primeira lição hoje, irmãos, que nós devemos aprender. Se você quer conhecer Jesus, vá ao encontro dele. Não tem como
querer conhecer Jesus no anonimato, de forma, anonimato assim, de ficar escondido, achando que ele vai vir assim do nada. Não, você precisa ir, vai tirar suas dúvidas. Ele fala, pode vir, vinde a mim, né? E Nicodemos vai ao encontro dele, e para mim é um dos diálogos mais fantásticos, irmãos, que eu tenho, que nós vemos nas Escrituras, porque revela o profundo de Jesus, os mistérios do reino dos céus. Irmãos, particularmente é um dos evangelhos que eu mais amo de ler, o evangelho de João, porque não fala só da historicidade do Cristo, do Messias, mas fala do Jesus teológico, do Jesus espiritual, do Jesus poderoso, do Filho de Deus que desceu e que muda a nossa natureza, que nos transforma. E aí, queridos, ele chega lá, meio que assim, no versículo 2, né? E este à noite, alguns falam, ele foi à noite para ninguém ver ele, mas talvez ele estivesse ocupado, e era o único momento que ele tinha, talvez, mas ele foi se encontrar com o mestre. E aí, querido, ele chega, Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais, olha o que diz lá no capítulo 2, muitos sinais ele fazia no meio do povo. E aí ele vai dizer, querido, que faz se Deus não estiver com ele, ou no caso com você, e aí você não vê Jesus falando assim, é verdade, Nicodemos. Jesus começa a mostrar aonde que Nicodemos queria chegar com aquela conversa. Em outras palavras, ele quis dizer assim, olha, o senhor é mestre, eu também sou mestre, os sinais que você está fazendo, eu não entendo, porque eu também sou mestre, eu sou um rabi também, por que eu não consigo fazer? E Jesus já responde logo de cara e diz, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Ou seja, você não pode provar das coisas celestiais se você não passar pelo novo nascimento. Esse é um convite que Deus dá a todos. Sabe por que temos que nascer de novo? Porque diz a palavra de Romanos capítulo 3 que o homem está morto e destituído, né, da glória, ou seja, né, o homem está separado, está destituído, todos pecaram, né, estão destituídos da glória de Deus. Então o homem encontra-se no estado de morte. Ou seja, é capaz de o Jesus vive o passado do lado dele e ele não sente nada da morte espiritual que o homem se encontra. E aqui Nicodemos estava na morte espiritual e quis tratar Jesus apenas como um mero mestre. E fala, Nicodemos, tem que nascer de novo, querido. E aí, por que eu estou dizendo essa palavra? E por que o título, você tem nascido de novo? Porque senão você não vai ver a glória de Deus todos os dias. Sabe quando é que você não nasce de novo? Quando os problemas que você está enfrentando consomem o teu coração. Quando não há mais esperança. Mas Jesus falou, ainda que morra, você vai viver. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí ele começa a instigar Nicodemos, e Nicodemos pera aí, agora eu não entendi, foi mais nada. Agora deu um nó na minha cabeça, pera aí, mestre. Pera aí, como que pode um homem nascer sendo velho? Olha a falta de espiritualidade, a falta de discernimento. Sabe como é que manifesta uma pessoa que é morta espiritualmente? Ela fala bem assim, para que congregar? Eu congrego na minha casa. Para que cooperar com a igreja? Para que servir a Deus na igreja? Para que isso? Para que negócio? Já tive irmão, conheço irmãos que já falaram isso para mim. Pastor, eu desencano desse negócio de congregar, pastor. Isso aí é coisa do passado. Aí eu falei, mas o que o cara quer fazer então, né? Então, são aqueles argumentos que a gente não consegue perceber a grandiosidade de Deus na nossa vida. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia em casa, não consigo lê-la, não consigo meditar na palavra, eu não consigo ter uma vida de comunhão com Deus. Isso é uma vida de aquele que está demonstrando uma morte espiritual. Aquele que está praticamente passivo nesse mundo, vive apenas por viver. E aí ele fala, peraí, porventura pode o tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Parece até uma ironia, né? Parece que o mestre está falando isso ele está falando com uma ironia. Mas não, era o entendimento limitado dele, eu creio nisso. E aí no versículo 5 ele vai dizer, Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, por mais conhecimento que alguém possa ter, irmãos, nesta existência, ainda assim ele precisa nascer, porque a sabedoria humana não produz a justiça de Deus. O conhecimento humano não produz a justiça, a santidade do Senhor. Porque a sabedoria deste mundo é loucura. E a sabedoria de Deus para este mundo é loucura. Então Jesus fala, olha, em verdade te digo que você precisa nascer da água e do Espírito. E eu entendo água aqui, irmãos, não somente as águas do batismo, porque se a água do batismo por si só fosse o fim em si mesmo, todo mundo seria cheio do Espírito Santo automaticamente. Ninguém precisaria fazer mais nada, mas não é apenas isso. O batismo é uma porta, é um sinal, é um testemunho para que você se mantenha nesse nascimento. Diga amém. Então, o nascer da água, eu creio, irmãos, que são as próprias palavras do Mestre. As palavras do Mestre são palavras que nos purificam. Irmãos, eu desafio você a ler as palavras do Senhor todos os dias. Ele te confronta, ele te conduz por uma transformação, para você não ser mais o mesmo. Quando eu vou ler, irmãos, lá, por exemplo, Mateus capítulo 5, que fala das bem-aventuranças, a sabedoria de Deus nos humilha, no sentido para nos mostrar que o nosso orgulho, a nossa vaidade não é nada. Que vale a pena andar a segunda milha, vale a pena perdoar, vale a pena suportar muitas vezes uma situação, vale a pena você não revidar, vale a pena você não bater, você não retrucar, de você não murmurar, de você não ser ingrato. E aí você olha e você vê um espelho e você fala assim, nossa, eu não tenho sido isso aqui, eu estou longe de ser essa pessoa. E aí Jesus nos conduz às suas palavras, e essas palavras nos confrontam, e quando ela confronta, ela está me limpando, ela está me purificando. Porque um dos sentidos fisiológicos da água é limpar, é purificar, né? É hidratar, é dar vida. Né? Você, por exemplo, uma vez conversando com os irmãos, né? Eles me falando que quando a pessoa não toma muita água regularmente, né? Desidrata um pouco a pele, né? Se você não toma água, as quantidades por dia, sua pele fica desidratada, né? Ou, por exemplo, você vai no banho ali, você se purifica. E as palavras de Jesus também são águas que nos purificam. Diga amém. Porque ela vai me confrontar e vai mostrar a você não tem sido assim, você precisa mudar. E aí, irmãos, muitas vezes, sabe por que a gente não quer ler as palavras do Mestre? Porque vamos ser confrontados. A palavra nos confronta. E aí ele fala quem não nascer da água e do Espírito, porque essa palavra agora vai ser movida pelo Espírito de Deus. E quando a palavra, nós somos ministrados por essa palavra que é água e também pelo Espírito de Deus, dentro de mim vai produzir uma contínua mudança. Porque o novo nascimento, ele é também estático, mas dinâmico. Ele acontece no tempo e no espaço, mas ele é dinâmico, ele continua acontecendo. Todos os dias temos que matar o velho homem, né? Temos que matar a velha estrutura interior, né? O homem que não quer estar na vontade de Deus. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, aquele que nasceu humanamente, ele continua sendo ser humano apenas. Mas aquele que nasceu do Espírito, a mente dele é renovada. As coisas dele, os pensamentos dele, o ser dele é levado para as coisas que são do alto. Como diz Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo Jesus está. Ou seja, não é para você viver também como se não existisse mais a terra. Não é isso. Você vai pegar o padrão do reino e vai manifestar no seu dia a dia, dentro da sua casa. Talvez naquele primeiro momento vai doer, irmãos, mas depois vai trazer um refrigério maravilhoso, porque você não agiu na carne, você não agiu na força do seu braço. E ele começa a tentar inserir essas verdades dentro do coração de Nicodemos. E Nicodemos fica olhando, eu fico tentando imaginar a reação de Nicodemos naquele momento, vendo o mestre falando essas palavras, ele sendo confrontado. Nossa, eu nunca entendi isso. De onde que ele tirou isso? Mas o que ele está falando é verdade, o que ele está falando está me confrontando, o que ele está falando está mexido dentro de mim. O que ele está falando
está me dando vida. Arrepia os pelos do meu braço. O que ele está falando está mudando meus pensamentos. O que ele está falando está me enchendo de verdade. E o que ele está falando, comparando com o que eu estou vivendo hoje, é muito melhor o que ele está dizendo. Porque eu vejo o erro dentro da onde eu vejo o erro na minha família. E ele fala, não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Porque ele talvez estava para dizer, Nicodemos, peraí, então quer dizer que tudo que eu sei não tem valor, eu tenho que nascer de novo? Quer dizer que tu é melhor do que eu? Talvez Nicodemos ficou assim um pouco para falar algo parecido, ou dizer, peraí, mas eu sou mestre também, eu sou pastor, eu sou baterista. Aleluia! E aí Nicodemos, ele fica talvez ali um pouco encucado com aquilo e fala, peraí, mas me diz como que pode ser isso? Como que isso vai acontecer? Me explica aí um pouquinho mais, mestre. Ele falou assim, poxa Nicodemos, tu és mestre e não sabes dessas coisas? Irmãos, como é triste nós encontrarmos pessoas ou nós mesmos também muitas vezes agimos como se não conhecêssemos o Senhor. Irmãos, uma triste notícia, irmãos, eu conheço irmãos, talvez você seja até alguns desses que eu vou falar, mas não que eu estou falando é referência a você, eu quero dizer, talvez o que eu vou falar, você vai se identificar com você, com o que você está vivendo hoje. Irmãos, tem pessoas que acordam a segunda-feira, não oram de jeito nenhum. Aí almoça, a noite chega, dorme de novo, aí na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quando lembram, ora aquela oração rala, e aí, irmão, não tem vigor espiritual para pegar a palavra, para tirar alguns minutos ou algumas horas para ler a palavra, para chorar, porque a carne é carne. A carne nunca vai te dar vida, não. A carne é carne. É o espírito que vai lutar contra a carne. Então, tem pessoas, irmãos, que eu conheço, algumas talvez estejam aqui se identificando com o que eu estou falando, porque vive isso. E aí eu pergunto, poxa, você sabe que não é para ser assim. Por que é assim? Por que ainda age assim? Tem pessoas que sabem, irmãos, que não é para assistir certas coisas, mas está lá. Aí no Instagram, na rede social lá. Horas e horas, irmãos, vendo aqueles vídeos lá. E enlaçado, né? A pessoa sabe que tem que fazer o bem, mas não faz. A pessoa sabe que tem que amar, mas não ama. Sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Essa palavra assim, poxa, você é cristão. Você diz conhecer Jesus, mas por que não muda? Por que não consegues? Aí Jesus tem uma resposta para você. Versículo 11. Em verdade te digo, que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus estava buscando uma resposta de Nicodemos, estava aguardando ele falar, mestre, eu me entrego a ti. Mas o coração de Nicodemos ainda estava fechado para receber, mas estava sendo ministrado. Deus estava trabalhando no coração dele. Então, para nós, o que Jesus está dizendo hoje? Que tudo que ele testificou, que tudo que ele ensinou, nós precisamos ter um olhar diferente para aquilo que ele ensinou. Nós precisamos olhar o ensino de Jesus de uma outra forma. Ou melhor, da forma como ele quer que venhamos enxergar. E aí ele vai concluir, caminhando aqui para a conclusão desta palavra. Ele fala, porque ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. E ele vai falar que Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu das palavras, ele está dizendo, Nicodemos, não caiu a ficha não ainda? Que você tem que mudar agora a sua postura, você não venha mais com seus títulos. Se você estiver entendendo quem eu sou, você vai se quebrantar, você vai se humilhar, você vai se prostrar. Porque aquelas mulheres que entenderam quem o mestre era, irmãos, elas se prostravam diante dele, choravam diante dos seus pés,
ungiam o seu corpo com óleo, ungiam os seus pés com óleo, secavam com seus cabelos, choravam ali, porque encontraram, irmãos, a resposta para todas as coisas. Acharam sentido para viver, acharam sentido para continuar a caminhada com o Senhor. Então, hoje o convite que o Mestre nos faz: você tem nascido de novo? Você quer continuar nascendo de novo? Esse nascimento, diga, ele é contínuo, diga, é contínuo. É você continuar firme apesar dos problemas. Lá no capítulo 7 ainda do Evangelho de João, nós vamos ver, por exemplo, Nicodemos defendendo o Mestre. Algumas pessoas falando mal do Mestre, algumas pessoas questionando a sua autoridade. Ele fala assim: peraí, a nossa lei por acaso condena um homem sem primeiro ouvi-lo? E todos olham para ele e falam: peraí, analise, porque de Nazaré não se levanta profeta. E aí, por acaso tu és um dele agora? Tu és um dele agora? E aquelas palavras mexeram com o coração de Nicodemos, sem sombra de dúvida. Porque, irmãos, o Evangelho, ele nos quebra, ele nos molda, ele nos reconstrói. Eu lembro do meu pai era um homem que lia muito, um homem muito intelectual, um homem de muitas leituras. Mas nos últimos dias, irmãos, ele entendeu isso. Ele entendeu. E eu vi que o papai achou as respostas que ele tanto buscava. Porque algo espiritual, irmãos, não é algo que o natural produz. Para você receber o nascimento do alto, tem que ter um agir do Espírito de Deus. É deixar o Espírito gerar o Cristo vivo dentro de nós, o Messias. Então não vem do natural, vem de uma obra do sobrenatural de Deus. Então eu quero dizer para você que se você for hoje em direção ao Mestre, não como Nicodemos foi. Senhor, sabes que eu te sirvo, né? Enfim, faz alguma coisa por mim. Mas se você for na humildade, se você for no quebrantamento, se você for com lágrimas, Ele vai te dar um novo nascimento em todos os momentos. Talvez quando você está enfrentando um problema dentro de casa, no trabalho, enfrentando um problema de enfermidade, talvez você precisa dizer: Senhor, me faz nascer novamente, me faz acreditar. Jesus não lança fora nenhum daqueles que vão em direção a Ele. Então hoje a palavra para você meditar, para você receber. Você quer continuar nascendo de novo? Eu tenho entendido, irmãos, que todos os dias nós temos que nascer. Nascer com uma nova postura, com uma nova perspectiva, mas uma nova perspectiva naquilo que Ele nos dá, naquilo que Ele nos revela, naquilo que Ele nos traz que é vida. Aquilo que Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Porque Ele fala: eu sou humilde, manso de coração. Ou seja, Ele não lança fora aquele que vai em direção a Ele. Ele não lança fora. Por isso que Ele diz que Ele é humilde. Porque na concepção humana, se eu já fiz algo de errado para alguém, ninguém vai me aceitar. Mas Jesus falou: não, pode vir, porque eu sou manso e humilde de coração. E nessa noite, querido, eu queria que você refletisse nessa palavra. Que a sua vida seja uma vida que tem sentido, porque quando você nasce do Espírito, você não sabe como foi, mas você nasceu de novo. Você não sabe como foi a obra, mas você nasceu, você acredita, você dá valor, você muda suas atitudes, seus comportamentos. E você simplesmente quer ser um servo para a glória de Deus. Então quero convidar você nessa noite a dizer: Mestre, eu quero ser o primeiro a nascer de novo. Porque eu sei que quando eu nascer de novo, eu vou saber resolver as coisas da melhor maneira possível. Eu vou conquistar muitas coisas. E a minha vida vai fazer sentido. Irmãos, como é maravilhoso ter uma vida que faz sentido. Uma vida que você sabe que apesar dos problemas que você tem enfrentado, você não está sozinho.
É um passo de fé, porque existe, irmãos, um abismo muito grande entre a fé e a incredulidade. É um abismo muito grande. Mas Jesus é a ponte que te tira da incredulidade e te leva para a eternidade. Ele é a ponte, ele é o acesso que nos leva para uma vida que te liga para uma eternidade. Porque, irmãos, sinceramente, a incredulidade ela tem nos matado. A incredulidade tem tirado muitas coisas que o Senhor tem para nos entregar. Porque simplesmente temos o quê? Não temos crido. Sabe por que temos que nascer todos os dias? Porque, irmãos, enfrentamos uma batalha diária assim, fenomenal. Fenomenal. E aí, querido, sem fé, você sabe que é impossível agradar a Deus. Jesus estava tentando tirar Nicodemos da incredulidade e levá-lo para uma vida de fé. Só que Nicodemos estava com uma pequena dificuldade. O caminho estava diante dele, ele não estava entendendo. Talvez essa palavra é o próprio Cristo falando hoje com você. Qual vai ser a tua atitude? Será mesmo, Senhor? Olha, não sei, Senhor. Será? Vai mudar minha vida mesmo, Senhor? Mas como é que vai acontecer? E aí vem uma dúvida. Jesus deve ter pensado, poxa, perdeu a oportunidade da tua visitação. Não perca a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. De você ter andar em novidade de vida, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 6. Que a obra de Cristo nos faz andar em novidade de vida. Sabe por quê? Porque ainda que você veja os problemas, você não anda mais ansioso. Sabe o que é ansiedade? É ficar só pensando no problema. A sua mente ela é inundada pelas preocupações. Você não consegue afastar um pouco a preocupação e colocar um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança. Você só pensa no problema. Acorda, dorme pensando no problema, Diz o psicólogo Augusto Cury que não existe, não tem como você não pensar em algo. Você sempre está pensando em algo. Ele falou, o próprio ato de dizer que não está pensando já é um pensamento. Então não tem como você dizer que não está pensando em nada. Então, a ansiedade nada mais é do que um pensamento acelerado. E quando você põe esperança, você põe as palavras do mestre. Peraí, eu estou ansioso por esse problema sim. Eu estou desesperado, mas peraí, eu vou me esforçar para crer. O Senhor falou que Ele é comigo, que Ele não desistiu comigo, que eu vou clamar, eu vou nascer de novo, eu vou continuar nascendo porque o Senhor é comigo. E aí, querido, você vai viver em novidade de vida todos os dias. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém?